Joana, uma jornalista recém-formada, descobrirá um segredo que afetará todas as pessoas da cidade. Será que esse segredo deve ser revelado? Quais as consequências dessa ação? Fique conosco até o final para descobrir e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como este. Capítulo 1 – O encontro. Joana estava nervosa enquanto se dirigia ao café onde se encontraria com Rodrigo, o empresário misterioso que seu antigo professor a havia indicado para entrevistar. Ela queria impressioná-lo e conseguir um grande furo de reportagem que poderia mudar sua carreira como jornalista. Ao chegar no café, Joana avistou Rodrigo sentado em uma mesa no canto, observando-a com um olhar frio e distante. Ela se aproximou dele com cautela e iniciou a entrevista, mas ele parecia muito evasivo e fechado, deixando-a frustrada. No entanto, Joana não desistiu facilmente. Ela sentia que havia algo mais naquele homem e decidiu investigar a fundo. Começou a fazer algumas perguntas pessoais, tentando desvendar o que havia por trás daquele ar misterioso. Para sua surpresa, Rodrigo começou a se abrir e a falar sobre sua vida pessoal. Contou que havia perdido a esposa em um acidente de carro e que desde então se dedicava inteiramente aos negócios para não ter que lidar com sua dor. Joana ficou chocada com a história de Rodrigo e decidiu que queria ajudá-lo de alguma forma. Ela propôs a ele que escrevesse uma reportagem contando sua história e como ele conseguiu superar a dor da perda. Rodrigo relutou no início, mas acabou concordando. Enquanto saía do café, Joana sentiu uma sensação estranha no ar. Ela não sabia o que era, mas sentia que havia algo de errado com Rodrigo. Decidiu continuar investigando sua história, mesmo que isso significasse se envolver em algo perigoso. Joana estava decidida a descobrir o segredo que Rodrigo escondia e como ele conseguiu superar a dor de perder a esposa. Ela não sabia o que iria encontrar, mas estava disposta a correr o risco. Capítulo 2 – A descoberta. Joana passa dias investigando a vida de Rodrigo, entrevistando pessoas que o conhecem e vasculhando sua história. Ela descobre que ele não é apenas um empresário bem-sucedido, mas também tem uma série de negócios obscuros e ilegais em sua empresa. Ela se preocupa em como escrever a matéria sem comprometer a sua integridade jornalística, mas não pode simplesmente ignorar o que descobriu. Enquanto isso, Joana continua a se encontrar com Rodrigo em cafés e restaurantes, tentando ganhar a confiança dele e conseguir mais informações. Em uma dessas reuniões, Rodrigo se mostra mais disposto a falar do que nunca, e revela um segredo chocante para Joana. "Eu tenho uma filha", ele diz a ela, com um ar de tristeza em sua voz. Joana fica surpresa com a revelação e pergunta por que ele nunca falou sobre isso antes. Rodrigo conta a ela que a mãe da criança o deixou quando soube que estava grávida e nunca mais o procurou. Ele nunca soube o paradeiro dela e nunca conseguiu encontrar a filha. Joana fica comovida com a história de Rodrigo e começa a questionar se deve mesmo publicar a matéria que planejava. Ela sabe que a verdade deve ser contada, mas se preocupa com as consequências que isso pode ter para Rodrigo e sua família. A descoberta do segredo de Rodrigo a fez repensar seus valores e sua ética jornalística, e ela começa a se questionar sobre qual é a melhor decisão a tomar. Capítulo 3 – O segredo revelado. Rodrigo, o empresário reservado e bem-sucedido, revelou a Joana que descobriu um segredo que pode mudar a vida de muitas pessoas. Ele disse que queria expor a verdade, mas temia as consequências que isso poderia trazer para ele e para as pessoas envolvidas. Joana estava chocada com a revelação e decidiu ajudar Rodrigo a descobrir a verdade. Juntos, eles começaram a investigar e a desvendar uma conspiração que envolvia figuras importantes da cidade. À medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, Joana e Rodrigo descobriram que havia algo ainda mais obscuro por trás da história. Eles perceberam que a conspiração era apenas uma pequena parte de algo muito maior, que afetava a vida de muitas pessoas. Determinados a expor a verdade, eles continuaram a investigar e, finalmente, conseguiram reunir provas suficientes para desmascarar os responsáveis.
Mas as consequências não foram apenas para os envolvidos na conspiração. O que Joana e Rodrigo descobriram foi tão chocante que afetou a vida de muitas outras pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles perceberam que havia uma necessidade urgente de expor toda a verdade e lutar pelos direitos das pessoas afetadas. Assim, Joana e Rodrigo tomaram a decisão de ir a público e divulgar a verdade. Eles sabiam que isso poderia ser perigoso, mas estavam dispostos a enfrentar as consequências para ajudar as pessoas afetadas. O impacto da revelação foi imenso. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e as pessoas começaram a perceber que havia algo de errado acontecendo por trás das cenas. Aqueles que estavam envolvidos na conspiração foram expostos e julgados pela lei. No entanto, a história ainda não havia acabado. Joana recebeu uma ligação de Rodrigo, que revelou um segredo ainda mais surpreendente que ninguém esperava. O que poderia ser isso? Joana mal podia esperar para descobrir. Capítulo 4 – O desfecho. Com a publicação da reportagem no jornal local, a cidade ficou em choque com as revelações da conspiração envolvendo figuras importantes. As autoridades agiram rapidamente e prenderam todas as pessoas envolvidas, incluindo políticos, empresários e membros da polícia. Joana e Rodrigo receberam diversos elogios e agradecimentos por expor a verdade e ajudar a limpar a cidade da corrupção. No entanto, algo ainda estava incomodando Joana. Ela sabia que Rodrigo estava guardando mais um segredo, algo que ainda não tinha sido revelado. Ela decidiu procurá-lo para saber do que se tratava. Quando finalmente se encontraram, Rodrigo revelou que todo o dinheiro que ele tinha acumulado ao longo dos anos não era fruto apenas de seu trabalho árduo e ético, mas sim de uma série de fraudes fiscais e corrupção. Joana ficou chocada com a revelação e questionou se ele não tinha medo das consequências de admitir isso publicamente. Rodrigo respondeu que estava cansado de viver com a culpa e queria limpar sua consciência. Joana ficou dividida entre o desejo de ajudar seu amigo a expor a verdade e o medo das consequências que isso poderia trazer para ele. Depois de muito pensar, ela decidiu escrever uma nova reportagem, desta vez expondo o próprio Rodrigo como um dos envolvidos em corrupção. A publicação da reportagem teve um impacto ainda maior do que a primeira. Rodrigo foi preso e sua reputação foi completamente arruinada. Joana se sentiu mal por ter exposto seu amigo, mas sabia que a verdade deveria ser revelada. No final, ela refletiu sobre como a ganância e a corrupção podem levar as pessoas a fazer coisas terríveis e como a busca pela verdade pode ser um caminho difícil, mas necessário. A história de Joana e Rodrigo mostrou como a verdade pode estar escondida por trás de segredos e conspirações. Quando Rodrigo revelou o segredo que descobriu, ele e Joana tiveram que enfrentar muitos desafios para expor a verdade e fazer justiça. Mas, mesmo diante dos obstáculos, eles perseveraram e conseguiram revelar a verdade ao mundo. Essa história nos ensina que nem sempre a verdade é fácil de ser descoberta e que muitas vezes é preciso coragem para enfrentar as consequências da revelação. Mas, mesmo assim, é importante lutar pela verdade e pela justiça, para que possamos viver em uma sociedade mais justa e transparente. Reflexão. Em um mundo cada vez mais complexo e cheio de informações, é importante que tenhamos coragem para buscar a verdade e não nos conformarmos com o que é apresentado superficialmente. Devemos estar dispostos a investigar, a questionar e a enfrentar as consequências da revelação da verdade. Além disso, é fundamental que acreditemos na importância da justiça e lutemos por ela, mesmo que isso signifique enfrentar poderosos interesses. Somente assim poderemos viver em uma sociedade mais justa, onde a verdade prevalece sobre as mentiras e as conspirações. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e acione o sininho para mais histórias com finais inesperados. Até a próxima!